orar juntamente com esta parte do rebanho, nosso Senhor Jesus Cristo, para louvar, para engrandecer, para adorar, continuar adorando ao santo nome do Senhor e também falando acerca da sua palavra. E aí, nesta ocasião, estamos em comemoração devido aos 504 anos da reforma, da importante reforma protestante, quando em 31/10/1517 um homem teve coragem. Ele não se conformou. Por isso que eu estive pedindo para o nosso pastor fazer a leitura oficial em Romanos 12, 1 e 2, ok? Então, para falarmos acerca de reforma, eu quero começar com alguns textos que incluem também o texto que o pastor leu, mas também quero ler com vocês. Inclusive já está em tela, Está aí. Tá cortando um pouquinho, mas dá para entender ali. Temos aí alguns textos importantes para que a gente possa relacionar. Então, Atos dos Apóstolos 17:16 nos diz: enquanto esperava por eles em Atenas, seus outros cooperadores, na obra missionária, Paulo ficou profundamente indignado. Guarde essa palavra, indignado. Ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Também Atos 16:18 nos diz: ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, novamente essa palavra, indignado, voltou-se e disse ao espírito, em minúsculo, espírito maligno: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Agora um texto do Antigo Testamento que está em Provérbios 15:9, que diz: o Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama a quem busca a justiça, a quem está em sintonia com o coração de Deus, buscando pela justiça, buscando a implantação da justiça. E finalmente Romanos 12, 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo ou em holocausto, em sacrifício totalmente queimado no altar de Deus, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O pastor esteve me perguntando, inclusive, pelo WhatsApp, sobre a necessidade de reforma na atualidade, e esses textos vão ajudar a responder acerca disso. Então, culto racional. E não vos conformeis, essa palavra também é fundamental, é muito importante. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Reformai-vos pela transformação, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, falar sobre reforma não é somente para fazermos aqui uma recordação, porque quem gosta de passado é museu. Não é somente para fazer uma recordação de algo que aconteceu há 504 anos atrás. Porque se nós estivéssemos apenas aqui fazendo memória disso, em que isso iria interferir na sua vida? Em que isso seria relevante a você? Saber que um homem da ordem agostiniana, que pregava na catedral e também ensinava na Universidade de Wittenberg, teve a audácia de desafiar a cúria papal, apregoando na porta dessa mesma igreja textos ali que estavam em latim, com 95 teses, conclamando os eruditos, conclamando os teólogos a um debate, porque foi isso que aconteceu basicamente. Não era a primeira intenção, não era causar toda essa revolução, não era causar toda essa transformação que veio a causar, mas apenas convocar os eruditos a um debate para esclarecimento daqueles pontos controversos. Então, se fosse apenas isso não tem uma correspondência para você. Em que isso muda no seu café com leite? Por que você pegaria um ônibus, ou tomaria seu carro, gastaria gasolina, ou sola de sapato para vir até aqui? Somente por isso não valeria a pena. Mas você está inteiramente relacionado quando nós olhamos para esse texto bíblico e vemos que o que aconteceu em Wittenberg é simplesmente um eco do que tem que acontecer constantemente na vida de cada um que serve e adora em espírito e em verdade. O Senhor busca os inconformados, como diz aqui nos textos que eu acabei de mencionar.
Paulo estava inconformado. Por quê? Porque ele via todo o engano, todo o engodo, toda a mentira da idolatria que estava presente em Atenas. E com isso Paulo não pôde se calar, Paulo não pôde se deter, Paulo não pôde se conformar, e ele teve que proclamar Jesus Cristo, o único Salvador. Também quando aquela moça, bajulando o apóstolo Paulo, diz: aí vai dois grandes homens de Deus para Paulo e Barnabé, e eles voltavam fazendo a obra de Deus, e aquela moça que tinha espíritos de adivinhação os bajulava com estas frases, né? Aí vão dois grandes homens de Deus, tentando o diabo envolver Paulo nesse engodo, tentando fazer com que passasse desapercebido, passasse batido, tentando ganhá-lo pela vaidade. E aí aquela interrogação que o pastor me fez sobre a reforma para hoje, ela é muito pertinente em relação a isso. Qual tem sido a nossa atitude em relação à obra de Deus na atualidade? Qual tem sido o nosso posicionamento? Como nós temos encarado as nossas responsabilidades? Como nós temos nos posicionado em relação à palavra de Deus, em relação à sociedade que está à nossa volta, em relação às pessoas que interagem conosco nos diversos ambientes em que nós frequentamos? Será que as pessoas têm olhado para nós e têm encontrado Cristo através de nós? Têm encontrado a palavra de Deus na minha e na sua boca? Têm encontrado um testemunho fiel na nossa vida? O apóstolo Paulo não se conformou com a mentira de Satanás, e ele, mesmo sendo elogiado, mas elogiado de uma forma totalmente mal intencionada, ele repreende aquele espírito. Em nome do Senhor Jesus, saia. E com toda a autoridade de Deus, aquele espírito teve que abandonar aquela jovem que foi liberta. Ele não se conformou. E como diz também aqui em Romanos 12, 1 e 2, mesmo que o texto de Romanos principal para a reforma é: o justo viverá pela fé. De fato, esse é o textuário da reforma. Só que esse texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, ele também tem a mesma relevância daquele, e ele é completamente aplicável aos nossos dias. Nós temos que apresentar um culto racional, e se o nosso culto não está na medida de Deus, se a nossa adoração não está nos padrões de Deus, se nós não estamos andando conforme a medida de Deus para a nossa vida, nós temos que buscar uma reforma urgente. Nós temos que buscar uma reforma nos nossos relacionamentos, para que nós sejamos bênção, como Deus exigiu de Abraão. Anda na minha presença, sê perfeito, sê tu uma bênção. Mais do que buscar bênçãos, mais do que buscar prêmios, mais do que buscar algum tipo de benefício. Não, eu vou porque eu vou ganhar um carro, uma casa, vou ganhar a conta cheia, vou ganhar alguma coisa. Não, mais do que as bênçãos, eu quero o abençoador. Mais do que aquilo que Deus possa me dar, eu quero manifestar aquilo que Deus é na minha vida, através de uma reforma. A reforma não é de ontem, a reforma não é 504 anos atrás, a reforma está acontecendo agora, por meio da ação do Espírito Santo de Deus, que está adentrando na tua vida pela palavra que está sendo aqui pregada, porque Cristo disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus que falou no coração daquele antigo monge agostiniano, que a partir daquele momento se viu totalmente cativo da palavra de Deus, tanto que convocado para o concílio de Worms, diante do imperador Carlos V, do Sacro Império Romano Germânico, todos os teólogos da igreja, os representantes papais, os cardeais que estavam ali, os representantes da Espanha, que também estavam fazendo pressão pela sua morte, diante de todos eles, ele pôde afirmar com certeza, com uma certeza espantosa, que não é típica de um ser humano: eu sou cativo da palavra de Deus. Se não provarem nas escrituras que eu estou errado, eu não posso arredar o pé da minha decisão. Qual é a coragem com que você tem sido alimentado nesta noite para ser uma testemunha fiel da palavra de Deus? Qual é a coragem com que o Espírito Santo quer te revestir? O Espírito Santo quer capacitar, o Espírito Santo quer te usar, para que você, no local em que esteja, você seja um Lutero aonde você está. Não é o Lutero da Alemanha que importa, é o Lutero que Jesus Cristo vai moldar em você.
É o Wycliffe que Jesus Cristo vai moldar em você. É o John Hus que Jesus Cristo vai moldar em você. Vai te levantar com a mesma unção com que Ele capacitou aqueles homens lá atrás. O meu Jesus não é um Jesus do passado. O meu Jesus não é um Jesus de páginas da história. O meu Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que passeia no meio dos 7 castiçais. Eu não vim aqui falar de história do passado, eu vim aqui falar de um Jesus de hoje, um Jesus de agora. Eu não vim falar de reforma do passado, eu vim falar da reforma na tua vida. A reforma que Jesus faz na tua história, a partir de agora. Para que você também se levante com a mesma ousadia, você se levante com a mesma audácia, para que você possa ser uma testemunha fiel da palavra de Deus. Custe o que custar. Está se fechando cada vez mais. Não sei se você está percebendo. Não sei se você tem acompanhado o noticiário. Não sei se você tem visto a modificação do quadro da história. Está se fechando cada vez mais. Vai ficar cada vez mais caro testificar acerca de Cristo Jesus. Pregar a verdade, abrir a boca e dizer a verdade vai custar muito caro. Mas isso é bom para a igreja. Recomendo a todos que leiam Eusébio de Cesareia, um historiador, um dos primeiros historiadores da igreja cristã. E ele descreve as situações pelas quais a igreja passou ao longo da história. Sempre que a igreja passou por períodos de paz, ela se corrompeu. Infelizmente. A gente pode fazer uma análise antropológica, sociológica, pode fazer a análise que quiser, mas é fato, a igreja se corrompe. Quando ela entra num período de paz, ela relaxa, ela estagna, ela fica estagnada. Mas toda vez que Deus quer purificar a sua igreja, Ele faz como um oleiro. Ele pega o vaso, Ele quebra, Ele amassa, Ele tira as impurezas, Ele remolda conforme a vontade dEle, e Ele põe no forno para ser queimado, para ser esquentado, para ser purificado de todo o mal, de todo o erro, de tudo aquilo que Ele não se agrada. E quando sai um vaso pronto para Ele encher de azeite, para ser um vaso de honra. O Senhor quer vasos de honra na sua casa. E aqueles que são refúgio, aqueles que não prestam, aqueles que não aguentam, aqueles que são covardes, vão sair, não vão aguentar. Da mesma forma como aconteceu no período da reforma, estamos vendo novamente o quadro da história mudar, e nós vamos entrar por períodos difíceis, e você tem que se agarrar com Jesus. O mesmo Jesus que Lutero serviu é o mesmo Jesus que está aqui. O mesmo Jesus que levantou esses homens de Deus é o mesmo Jesus que continua levantando hoje, capacitando para a sua obra. Eu quero ler um texto aqui, que é de um canal que eu recomendo para todos. O canal se chama CACP, que é um centro apologético cristão de pesquisas. E ele elaborou esse texto resumindo o estopim da reforma, o momento que a reforma explodiu, que não tinha mais como manter as aparências, que não tinha mais como manter as coisas debaixo do pano, que de fato virou uma guerra, virou uma batalha aberta. E Jesus Cristo, é interessante, muitas pessoas... Pode fazer. Pode, quiser apagar, pode apagar. E o Senhor Jesus Cristo, é bom, né, para visualizar aí? Ótimo. E o Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas têm uma visão equivocada do Senhor Jesus. Muitas pessoas têm um Jesus que não é bíblico. Eles acreditam num Jesus que não é da Sagrada Escritura. Se você acreditar no Jesus errado, você vai para o céu errado. Você vai para o céu da boca da onça, mas não para o céu de glória. Você tem que acreditar no Jesus conforme as Escrituras. E Jesus disse: cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Eu vim pôr fogo, vim incendiar. O Senhor Jesus Cristo veio para mostrar a diferença entre o certo e o errado, para mostrar o contraste entre a luz e as trevas, para fazer diferença entre o pecado e a santidade. Então, quando você se levanta como um reformador dos dias atuais, você vai passar por tribulação, você vai passar por perseguição, você vai passar por exclusão, a sua família vai te colocar de lado, mas uma coisa é: o Senhor está contigo aonde quer que você vá. A mão soberana de Deus está sobre a sua vida, aonde quer que você passe. As águas não te submergirão, o fogo não arderá em você. O Senhor está contigo e a tua mão te garante. Como Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Como essa palavra aflições é grande, né? Cabe tanta coisa.
dentro da palavra aflições. Cabe tanta coisa, tanta aflição pela qual eu passo, tanta aflição pela qual você passa. Mas o que me alegra é que Jesus Cristo disse: do mundo 3 aflições, mas tenha bom ânimo. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus está te dando um bom ânimo. O Espírito Santo de Deus está te renovando. O Espírito Santo de Deus está te reformando. Está reformando a maneira como você serve a Deus. Está reformando a maneira como você anda na presença de Deus. Tem de bom ânimo, porque eu venci. A garantia da minha vitória não é a minha inteligência, não é a minha conta bancária, não são as minhas estratégias humanas. A garantia da minha vitória foi conquistada na cruz do Calvário, naquele que deu a seu brado e disse: está consumado, e tomou o meu pecado e cravou na cruz, e o seu sangue caiu sobre mim e me purificou de todo pecado. A garantia da minha vitória é Cristo Jesus, que disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, eu venci, eu venci, e me assentei à destra do Pai. O Senhor Jesus, Ele está levantando novos reformadores e reformadoras. Nós viemos falar de coisas atuais. Como diz aqui o site, veja: a faísca veio em 1517, ocasião em que a campanha das indulgências para a Basílica de São Pedro em Roma estava a todo vapor. Tetzel, Johann Tetzel, que era um vendedor de indulgências que andava pelas províncias da Alemanha, arrecadando para o Vaticano, para que forrasse tudo aquilo de ouro. E ele dizia: quando a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Olha a pregação do homem. Ele vendia indulgências tanto em relação a crimes cometidos, alguém podia pagar, e aquilo ali era um perdão do Papa, porque o Papa, ele se entendia o vigário de Cristo na terra. O que é vigário ou vicário? É substituto. Ele se entendia o substituto de Cristo na terra. A salvação, segundo a mentalidade dele, pertencia à Igreja Católica. E assim, aquele que a Igreja Católica determinasse que foi salvo, seria salvo. E aquele que a Igreja Católica não entendesse salvo, não estava salvo, porque ele entendia ter esse poder sobre a vida das pessoas. Então o que ele fez? Escreveu lá um monte de indulgências, pôs o carimbo, entregou para Johann Tetzel e falou: vai lá e vende caro porque ele precisa de muito dinheiro. E ele vendia tanto em relação a pecados que já foram cometidos, quanto em relação a pecados que ainda quisesse cometer. Alguém podia comprar uma indulgência a posteriori para pecados que ele pretende cometer ainda, pretende adulterar, ou matar alguém, ou fazer alguma coisa, ele vai lá e compra a indulgência. E aí essa notícia chegou aos ouvidos de Lutero. E quando isso chegou aos ouvidos de Lutero, ele esteve diante da situação na qual ele podia se acomodar. Lutero podia se acomodar. Ele tinha um bom emprego, ele era professor universitário na Universidade de Wittenberg, que acabara de ter sido fundada por Frederico III da Saxônia. Então o cara tinha um apoio do príncipe eleitor daquele lugar. O príncipe eleitor é como governadores locais hoje. Você tem aqui o Dória, tem o outro lá e por aí vai. Então você tinha esses príncipes eleitores. E Lutero tinha o apoio dele. E ele tinha acabado de construir essa universidade, e Lutero é um dos principais professores lá. Lutero também tinha uma importante cargo na Igreja Católica mesmo. Ele era monge agostiniano e ele era quem presidia as missas ali na Catedral de Wittenberg. Então ele poderia se acomodar e dizer: se eu abrir a minha boca para reclamar disso, mesmo sabendo do erro, mesmo sabendo que isso é uma heresia, mesmo sabendo que isso é um equívoco que está levando almas para o inferno, isso vai me causar problemas. Lutero poderia se acomodar, poderia continuar mantendo seu status quo, poderia continuar mantendo suas vantagens, mantendo sua posição, sua zona de conforto. Só o que acontece? Lutero teve um encontro com a palavra de Deus. Lutero teve um encontro com a verdade em Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há relativismo dentro desta verdade. Não há possibilidade de outro caminho. Não há outro que possa afirmar ser a vida. Somente por meio de Cristo você vai ao Pai, e somente Ele é a verdade. Então, uma vez que Lutero teve um encontro com o Jesus Cristo de Nazaré, que disse que o justo viverá da fé, ele não pôde se calar diante daquela situação. E quando a gente olha para esse comportamento de Lutero,
nós olhamos para ele e olhamos para a nossa vida e começamos a analisar aquilo que Lutero teve que arriscar, aquilo que Lutero teve que abrir mão para que pudesse viver a verdade em Cristo. Hoje o evangelho tem sido pregado como um evangelho de autoajuda. O evangelho tem sido pregado de uma forma antropocêntrica, de uma forma que vem a massagear egos. As pessoas não falam em perder, as pessoas só falam em ganhar. Que o Senhor vai restituir. Restituir o que, meu irmão? O que você tinha? Pecado. O salário do pecado é a morte. Se você quiser de volta isso, fique à vontade, pegue de volta seus pecados. O que nós tínhamos era o pecado. O que nós tínhamos era a condenação. O que nós tínhamos era um buraco na nossa vida, a sede que nunca se saciava. E nós recebemos tudo por meio da graça de Cristo Jesus. Então Lutero, ele olhou para os benefícios da sua vida e ele comparou com a glória que está por vir por meio de Cristo Jesus, por meio da sua palavra. E ele disse: eu não posso me acomodar. Não é que Lutero fosse perfeito, não, ele tinha seus defeitos, eram muitos. Mas uma coisa, ele não pode ser chamado de covarde. Ele não pode ser chamado de acomodado. Por isso que eu li o texto do apóstolo Paulo: não vos conformeis. É um dos maiores, um dos mais graves defeitos da igreja na atualidade. A igreja na atualidade tem que tomar muito cuidado com esse mal, de tomar a forma, de começar a se amoldar, de começar a dançar conforme a música do mundo, de começar a se restringir na sua ação para não gerar conflitos, para não gerar atritos, para não gerar problema. Não, para não gerar problema na minha família, eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Não, para não ter problema com meu vizinho, eu vou fazer de conta que não, isso aí está tudo bem, está tudo certo. Cada um tem a sua liberdade, cada um tem. Isso é tomar a forma, isso é se conformar, isso é você abandonar a verdade em Cristo e você começar a se deixar levar pela mentira do mundo. E aí nós olhamos para a nossa situação e nós vemos o que será necessário perder, o que será necessário deixar, o que será necessário muitas das vezes sofrermos para que nós possamos andar conforme a verdade em Cristo. Não adianta falar de Lutero de 504 anos atrás. Eu quero saber de você, eu quero saber de mim, da atualidade, daquilo que nós podemos e devemos fazer para que Cristo possa ser glorificado através da nossa vida. Aleluia. Para que Cristo possa ser glorificado através da nossa igreja, para que Cristo possa ser glorificado no meio dessa sociedade corrupta em pecado, para que nós possamos nos levantar e sermos os reformadores da nossa época e sermos o referencial de Deus da nossa época. Nós fomos chamados por Cristo para sermos o quê? Sal e luz. Sal conserva, para que não haja deterioração, para que não haja putrefação. Então o sal conserva. Nós somos os conservadores da sociedade, conservadores dos costumes, conservadores das tradições familiares, conservadores do padrão bíblico, do padrão e da moral, da ética bíblica. Nós somos o sal. Se você se calar, o que vai acontecer com as pessoas que estão ao seu redor? Se você se calar, o que vai acontecer com a sua família? Se você se calar, o que vai acontecer com seus filhos? Você precisa ser inconformado. Por isso, os outros textos que eu li, você precisa ser sal, precisa ser conservador, você precisa ser luz, precisa ser referência. Cristo disse: ninguém pega uma lâmpada e acende e põe embaixo, escondido. Não, ele põe em cima. Por quê? Referência. Que nem já falou para mim: olha o Bíblia ali, ó. Eu falei: glória a Deus, é o Bíblia mesmo. Não importa, irmão, se é para zombar, se é para caçoar, se é para tentar humilhar, se é para se levantar contra, se é para tentar te atingir, não importa. Seja a referência de Deus onde você está. Pague o preço que for, mas na glória existe um Deus que se põe em pé no trono e diz: este é meu filho, esta é minha filha, e nele tenho o meu prazer, como diz o profeta Isaías. Ele olhará para o
benefício do seu sacrifício e ficará satisfeito. Ele olha para você sendo envergonhado na faculdade e diz: valeu a pena morrer por ele. Ele olha para você sendo perseguido e diz: valeu a pena morrer por ela. Porque ele me glorifica onde ele está. Porque ele anda conforme a minha palavra. Como Deus deu testemunho de Jó para Satanás. Não foi Jó que deu testemunho de Deus, foi Deus que deu testemunho de Jó. Viste, meu servo, fiel, reto e que se desvia do mal. O que Deus tem a dizer de você quando você está sozinho na sua casa, quando você está no seu contexto social, quando você está nas suas redes sociais? O que Deus tem a dizer de você lá no alto e sublime trono onde Ele está, e os seus olhos estão sobre toda a terra e ninguém pode se esconder dele? O que Ele pode dizer de você? Ele pode dizer: bendito meu servo fiel, temente, que se desvia do mal, minha serva. Esses são os reformadores da atualidade. A reforma não é um ponto isolado na história. A reforma é uma atitude constante. Nós temos que alcançar um padrão, a medida, tá certo, do padrão de Cristo Jesus. Como Paulo disse, até a estatura de varão perfeito, ou de varoa perfeita, conforme a medida de Cristo. Então, para isso, nós temos que cortar, se for necessário, como Cristo disse: se o teu olho te escandalizar, corte, arranque. É melhor entrar com um olho só do que com os dois ir para o inferno. Se o escandaliza, corte. Nós temos que saber quais são nossas prioridades. Qual é a sua prioridade? É céu? Ou a sua prioridade está aqui na terra? Aleluia. Cristo disse: onde estiver o teu tesouro, o que será que vale mais para você? A amizade, os parentes, o emprego, as redes sociais, a fama? O que vale mais para você? Aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu coração, se o teu tesouro está em Cristo, o teu coração está no lugar certo. E por mais que perca na terra, você sabe que tem coroa de glória no céu. Você sabe que será recebido no bema, no tribunal de Cristo, e será coroado, e será premiado, e será honrado pelo Senhor. Aleluia, meu Deus. Aflições aqui, mas glória nas mansões celestiais. Esses são os reformadores da atualidade. Essa é a igreja que se levanta na atualidade. Então, com o texto que diz aí, a reforma não é um ponto isolado na história, e sim uma linha de continuidade do passado remoto ao futuro escatológico. Sempre houveram reformadores. Lutero, por mais que ele seja uma referência histórica, não há nada de especial em Lutero. Nada. Lutero é um homem tão defeituoso ou mais do que você e eu. Que se você estudar a biografia dele, você vai ver que ele tinha muitos defeitos, aliás. Lutero não tinha nada especial. O que acontece é que Lutero agiu. Lutero saiu da inércia, saiu da zona de conforto. E isso é difícil, sair da zona de conforto. Que você quer manter as coisas sempre de um modo favorável a você. Só que quando Jesus Cristo escolheu Paulo, a chamada de Paulo é muito representativa para mim e para a sua vida. A chamada de Paulo representa exatamente aquilo que Deus espera de nós. E estamos estudando Paulo nesse trimestre. E Jesus Cristo, quando manda Ananias orar por Paulo, a descrição que Cristo faz do ministério de Paulo, ela é exatamente aquilo que Ele espera de mim e de você. Vai, porque é um vaso escolhido, e eu mostrarei o quanto tem que sofrer pelo meu nome. Eu mostrarei o quanto tem que sofrer pelo meu nome. Ser amigo de Deus é constituir-se automaticamente inimigo do mundo. Ser amigo do mundo é fazer-se automaticamente inimigo de Deus. É luz e trevas, é bem e mal. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você está com Cristo. Ele disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Não tem coluna do meio. Ou você está com Cristo e você paga o preço que for preciso pagar. Você chora o que for preciso chorar. Você sente a dor que for preciso sentir para estar com Cristo. Ou você abre mão e você não está com Cristo. É como uma parábola que contaram uma vez,
acerca de uma pessoa que estava em cima do muro. Isso aí é bem conhecido, acerca de uma pessoa que estava em cima do muro. E a pessoa estava no muro e Cristo ficava daqui chamando a pessoa: vem para cá, né? Venha para o meu reino, venha para ser salvo. Chamava a pessoa. E o diabo estava do outro lado do muro e não falava nada. E a pessoa ficou intrigada com aquilo. Aí olhou para Satanás e falou assim: o Senhor Jesus está me chamando para ser salvo, para aceitar a Ele como seu Salvador, né? Para sair dessa vida de pecado. Mas você não está falando nada. Eu estou aqui em cima do muro, você não tenta me conquistar. O diabo deu um sorrisinho de canto de rosto, de canto de boca, e falou para ele assim: porque o muro é meu. Estar em cima do muro já é não estar com Cristo. Estar em cima do muro já é não estar com Deus. Estar indeciso já é estar no mundo de pecado, estar no mundo de condenação. Você tem que estar com Cristo 100%. Você tem que estar com Cristo em toda e qualquer situação. Você tem que estar com Cristo, pagando o preço que for preciso pagar. Esta que é a mensagem para os nossos dias. E aí, olhando para essa situação na qual a reforma é uma constante na nossa vida, eu trago outro texto aqui, Apocalipse 1, 19 e 20, que diz: olha só, escreve essas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, ou na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Por que eu estou trazendo esse texto que tem um cunho escatológico, né? Aqui num tema de reforma? Exatamente porque, como eu já afirmei, a reforma é uma constante. Não é a reforma de Lutero de 504 anos atrás, é a reforma que está acontecendo agora, na minha e na sua vida. E aquele que está fazendo a reforma é aquele que, como o texto diz, anda no meio dos 7 castiçais e tem na sua destra 7 estrelas, e escreveu essa carta às 7 igrejas. E o número 7, como está descrito ao longo da Escritura, ele é um mistério de Deus revelado, que fala acerca da perfeição, da plenitude. Aquilo que está pleno é representado como 7. E as 7 igrejas representam exatamente a história da igreja, tanto a igreja que já está no passado, a igreja que já dorme em Cristo, quanto a igreja que ainda será arrebatada, a igreja que ainda está sendo vislumbrada para o futuro escatológico. E ao longo de todo esse período é necessária a mesma atitude, uma atitude de reforma, uma atitude de arrependimento diante de Deus, uma atitude de submissão diante de Deus. Por isso aquilo que o pastor me perguntou é muito pertinente. É necessária uma reforma para a atualidade? Eu digo urgentemente. Urgentemente. Em que? Do púlpito à porta. É necessário sempre essa atitude de reforma. É necessário sempre você estar fazendo uma autoanálise. Faça agora uma autoanálise da sua vida. Como é que está a minha adoração? Como é que está o meu louvor? Como está as minhas ofertas? Como é que eu tenho ofertado? Como está o meu serviço para Deus? Como está o meu culto? Qual é a situação do meu culto? Qual é a situação do meu serviço para a obra de Deus? De evangelismo, de ensino, de aconselhamento, de apoio, de ajuda. O Senhor quer te usar. O Senhor tem dons para você. O Senhor tem talentos que Ele investiu em você. E o Senhor está aqui para te levantar na atualidade, para te levantar hoje como um instrumento na mão dEle, para te levantar hoje como uma ferramenta na mão dEle, para ser usado para a glória do seu santo nome, para ser usado dentro do seu contexto, aonde você está, para glorificar o nome dEle através da sua vida. Isso que é maravilhoso. Aquele Cristo que falou através das 7 igrejas, com o texto que eu coloquei aí, que eu não vou ler, tá certo? Pode ficar tranquilo que eu não vou ler, tem muito texto. Mas esses textos aí, eles nos falam da igreja ao longo da história. Então quando a gente olha para a reforma é um momento dessa igreja. A reforma é um ponto dessa igreja. Mas a atitude de reforma é uma constante. É necessário sempre estar nessa atitude de reforma. A igreja, por exemplo, esse outro quadro aqui que ele está mais simplificado, para a gente entender. A igreja que Cristo escreveu, a carta de Éfeso, por exemplo. Deixa eu controlar aqui o horário. Deixa eu ver. Isso, 8h29. Vamos lá. A igreja a que Cristo escreveu a carta de Éfeso, por exemplo. A palavra Éfeso significa desejável. E essa igreja, a partir do texto que você tem em Apocalipse, ela, na sua descrição,
ela pode representar a igreja da época apostólica, a igreja que de fato não aceitava as heresias, como Cristo disse para Éfeso, a igreja que testou os apóstolos, a igreja que não aceitava qualquer tipo de mensagem, a igreja que se mostrou fiel a Cristo mesmo no meio da perseguição. Então você tem a igreja de Éfeso, você tem a igreja de Esmirna, que foi a igreja perseguida, que pode representar a igreja entre o ano 100 e 323. Você tem a igreja que foi duramente perseguida, né? Você tem, por exemplo, a igreja de Pérgamo, chamada igreja estatal, entre 323 e 536, que aí você tem a igreja que começa a se aliar com o Estado, a igreja que começa a estabelecer um vínculo perigoso e prejudicial com o Estado, indo para a igreja medieval, onde nós temos a chamada igreja, a ICAR, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Agora a igreja que se entende, o Papa que se entende o vigário de Cristo na terra, se entende o líder máximo da igreja, ele afirma ser a continuação do apostolado de Pedro, tá certo? E a igreja católica se entende a detentora da salvação, dentro de toda a humanidade. Então você tem uma igreja agora que se arroga o poder na terra, que se entende maior que a palavra de Deus, que se entende maior que Cristo. Você tem essa situação, e essa situação ela pode ser facilmente associada à carta que Cristo escreveu a Tiatira. A carta que Cristo escreve a Sardes, ela pode representar facilmente a igreja da reforma, a igreja que está ligada a este momento em que ela rompe com esse ciclo, ela rompe com essa dominação, e ela quer retornar à palavra de Deus. Ela quer retornar, como está descrito nos 5 solas: sola fide, sola escritura, solus Christus, sola gratia, soli deu glória. O Senhor que inspirou a reforma, o Senhor que inspirou o retorno à palavra de Deus, o Senhor que inspirou a quebra com aquele ciclo por meio do qual os homens estavam dominando, por meio do qual os homens estavam impedindo a pregação livre da palavra de Deus. E aí, olhando para esses ciclos aqui, conforme representado, você tem os períodos de perseguição, por exemplo, né? Representado ali naquelas 2 cartas, de Éfeso e de Esmirna. Você tem a perseguição de Nero. Durante a perseguição de Nero, entre 64 e 68, você tem, por exemplo, conforme a tradição, não a Bíblia Sagrada, mas a tradição de Eusébio de Cesareia, o momento em que Paulo foi decapitado. E Paulo só foi decapitado e não crucificado porque ele era cidadão romano. Já a tradição diz que Pedro foi crucificado. E para que ele não fosse crucificado da mesma forma que Cristo, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Então você tem esse grande momento de perseguições, o preço alto que os cristãos tiveram que pagar. Nero, por exemplo, que era tido como alguém perturbado mental, alguém louco, até os historiadores romanos da época o reputavam assim, não respeitavam. Ele chegou ao absurdo de capturar cristãos, colocar ele em hastes, colocar seus corpos em hastes de madeira no seu jardim e embebê-los em piche e acendê-los para que fossem tochas humanas. Você tem, por exemplo, a construção do Coliseu, que era uma política romana chamada política de pão e circo, por meio da qual eles iam enganando a multidão da miséria, na escravidão, a multidão, para não se rebelar contra o império, eles faziam espetáculos naquele grande Coliseu que você encontra hoje como um ponto turístico lá em Roma. Então, naquele Coliseu foram realizados espetáculos, por exemplo, pegar os cristãos, jogá-los nas arenas e lançar contra eles animais ferozes, leões, ursos. Então eles lançavam animais, e a demanda assim foi tão grande, no sentido de jogarem muitos cristãos, os animais já estarem enfastiados daquela carnificina, que eles instituíram agora pegar os presos e colocá-los como gladiadores. Então os gladiadores, eles nasceram dessa situação na qual os animais não atacavam mais, de tanta carne que eles já tinham devorado, e agora eles colocaram os prisioneiros para serem gladiadores e estarem matando também esses cristãos. Então grandes homens de Deus como Policarpo morreu nessa época, né? Você tem grandes homens e mulheres que deram um testemunho precioso acerca do preço que pagaram. Então quando a gente olha para essa situação, a perseguição com Nero, com Domiciano, que mandou João para ele de Patmos, pegou João, retirou da igreja e colocou isolado naquela ilha. Mas mesmo ele retirando João do contexto da igreja, ele não retirou João da presença de Cristo.
Cristo foi até João na ilha de Patmos, uma pequena ilha no mar Egeu, uma ilha colocada somente para se extrair pedra de lá, colocando prisioneiros para quebrar pedra o dia inteiro até morrer. E Cristo foi até ele em Patmos e o revelou todo o destino da humanidade no Apocalipse. Esse é o Jesus que eu sirvo, esse é o Jesus que você serve, é o Jesus que, mesmo o homem batalhando contra a sua igreja, ele já afirmou, e a palavra dele não cai por terra. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecem. Pode se levantar quantos forem, pode se levantar quem for, pode colocar a estratégia que for, Cristo está batalhando pela sua igreja. A mão do Senhor está estendida sobre a sua igreja. Então a gente viu grandes perseguidores como Nero, Domiciano, Trajano e por aí vai essa grande lista, até Diocleciano. Diocleciano fez uma perseguição tão intensa contra a igreja, que ele, percebendo que a escritura sagrada era importante para a igreja, ele orientou os soldados a invadir as casas e primeiro perguntar pelos livros, para queimar os livros e depois matar os cristãos, para aquele livro não ficar para outra família. E foi nessa época que circulou uma orientação, se eu não me engano, uma orientação no Didaquê, que era um livro de instruções da época, que dizia: quando o soldado invadir a sua casa, entregue os livros apócrifos que houver, que os cristãos, alguns deles, liam como literatura de entretenimento. Entregue os apócrifos e esconda o máximo que você puder a escritura canônica. Daí você começa a entender o conceito de diferenciação que já havia nessa época, de canônico para apócrifo. Então é interessante isso. Quando a gente olha para essa lista aqui, que não dá tempo de ler, essa lista de 310 até 1950, lá no topo, são a enumeração de desvios doutrinários dentro da Igreja Católica. De desvios doutrinários dentro da Igreja Católica, desde reza pelos mortos, tá certo? Em 310, uso de velas, 320, culto dos santos, 375, instituição da missa, culto da Virgem Maria, uso de roupa sacerdotal, doutrina do purgatório em 503 e por aí vai. Todas essas heresias que foram sendo empilhadas pela Igreja Católica foram sendo toleradas durante muito tempo pelo sacerdócio, que simplesmente olhava para isso, mesmo vendo o erro, não tinham coragem de romper com a instituição, não tinham coragem de se rebelar contra a mentira, não tinham coragem de se rebelar contra o engano, contra a falsidade. E quando nós olhamos para essa situação, nós entendemos que o grande mérito de Lutero, o grande mérito de Zwingli, que foi reformador na Suíça, o grande mérito de João Calvino, que também reformador em Genebra, o grande mérito de John Knox, que foi reformador na Inglaterra, o grande mérito deles é não se conformar. Essa é a palavra, meu irmão. Não se conformeis, não vos conformeis, não tomeis a forma de, não ignore o apelo, não ignore o Espírito de Deus que fala no teu coração. Paulo disse: andeis conforme a lei do Espírito, andeis conforme a lei do Espírito. O Espírito Santo de Deus é uma lei perfeita, que foi escrita na tábua do nosso coração. Como Deus já havia profetizado: arrancarei o coração de pedra, o coração frio, o coração duro, o coração que não sente a presença de Deus, arrancarei o coração de pedra. Nós tínhamos coração de pedra, nós não sentíamos Deus, nós não nos derretíamos na presença de Deus, nós não chorávamos na presença de Deus, mas o Senhor arrancou o coração de pedra e colocou um coração de carne, um coração sensível. E outra, não somente isso, Ele escreveu nesse coração a sua lei. E Paulo diz: andeis conforme a lei do Espírito. A lei do Espírito está escrita no teu coração. Então você sabe, o Espírito Santo de Deus fala com você. Quando você vê algo acontecendo e o Espírito Santo de Deus te move e fala, você tem que falar, você tem que denunciar, você tem que testificar acerca da verdade, você tem que testificar acerca de Cristo. Quando você assim o faz, você é o John Knox de hoje. Quando você assim o faz, você é o Lutero de hoje. Quando você assim o faz, você é o Zwingli de hoje. Não há nenhuma diferença entre vocês e ele, somente que ele está no passado e você está agora, vivendo agora.
Então, esses erros que foram da Igreja Católica, muitos deles estão começando a voltar. Muitos desses erros estão começando a voltar. Por exemplo, você tem a questão da indulgência. O que é indulgência? A indulgência é a tentativa de comprar o perdão dos pecados. É isso que é uma indulgência. Agora, você tem uma situação na atualidade, que as pessoas não estão preocupadas nem com salvação, muitas das vezes. A prioridade delas não é nem salvação mais. A prioridade delas é alguma coisa que ela possa usar aqui. E em relação a esses, o que a palavra de Deus diz? Paulo explica. Paulo dá a descrição acerca dessas pessoas cujo coração está aqui nessa terra. Ele diz, olha, aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida, são o quê? Os mais miseráveis. Existem pessoas miseráveis, mas existem pessoas mais miseráveis. Mais miseráveis são aqueles que, tendo contato com Cristo, em vez de olhar em Cristo a porta para chegar até Deus, em vez de ver em Cristo o único mediador entre Deus e os homens, em vez de ver em Cristo o Senhor, Deus de toda a glória, digno de honra, de glória e adoração, vê somente em Cristo uma oportunidade. E isso tem voltado na igreja de hoje. Você, se ouvir um pouquinho de rádio, você vai ver, é mezuzá sendo vendida a mais de R$500, né? É rosa ungida, é vassoura de fogo, é vale de sal, é 318 pastores, o que tem mais aí? Fala para mim. É pedra do Monte Sinai, é água do Rio Jordão, que eu não sei para que presta, é óleo ungido. Olha que loucura, óleo ungido. Óleo, ungir já está relacionado a óleo. Óleo ungido. Óleo ungido do monte, que a pessoa leva para o monte e ora. Que diferença isso faz? O que são isso? Indulgências. E são indulgências que nem estão relacionadas à salvação, estão relacionadas a bens, a objetos. Adquirir algum objeto. Você é o reformador com que Cristo conta para hoje. Você tem que abrir a sua boca e denunciar o erro. Você tem que apontar a palavra de Deus como única referência. Você tem que hoje ser um instrumento por meio do qual Deus conscientiza o seu povo. Você tem contato com pessoas que estão presas nessas heresias, pessoas que estão presas nesses enganos, nesses erros. E Cristo conta conosco hoje para conscientizar essas pessoas da verdade. São pessoas que infelizmente estão se enganando e enganando a outros. E você é um instrumento por meio do qual o Senhor vai trazer a verdade. A verdade vai causar, muitas das vezes, vai causar perseguição, vai causar o rompimento de algumas amizades, mas nós precisamos escolher Cristo. Nós precisamos priorizar Cristo. E aí, passando para esse outro quadro aqui, que o tempo já corre, você tem a situação da reforma, veja só, que está ligada à carta de Sardes carta de Sardes, por exemplo, né, relacionada à igreja da reforma. Então, ó, séculos 12 e 13, muitas heresias que se proliferaram. Século 14, você tem o Wycliffe, que Deus levantou para trazer a reforma na Inglaterra, para denunciar os erros na Inglaterra. O Wycliffe, ele foi tão veemente, ele foi tão eficaz no seu trabalho, ele despertou tanto ódio da igreja católica, que não puderam pegá-lo em vida, porque muitos amigos dele conseguiram o ajudar, o proteger. Mas quando ele morreu, o Papa ordenou que os seus ossos fossem desenterrados, fossem queimados e jogados no rio. Você entendeu o ódio que isso despertou? O ódio que os inimigos que ele levantou com a pregação dele? Cristo disse: o mundo não vos ama. Por que o mundo não vos ama? Porque vocês não são do mundo. Porque foi dado, o Espírito que foi dado a vocês não foi dado ao mundo. A paz que foi dada a vocês não foi dada ao mundo. Quando a gente olha para a situação do Wycliffe, que teve os ossos desenterrados, queimados e jogados no rio, nós damos glórias a Deus por isso. Por quê? Porque a verdade de Cristo estava nele, de uma forma tão poderosa que os inimigos simplesmente ardiam de ódio por ele. Quando você é muito abraçado pelo mundo, quando você é recebido pelo mundo, quando a sua vida não causa nenhum impacto no mundo dos pecadores, tome muito cuidado. Talvez você seja parecido com eles. Esse é o problema. Se você quer andar no mundo em paz, seja amigo deles. Só que se você quer ser amigo de Deus, esquece a paz do mundo.
Você não precisa da paz da família, você não precisa da paz da amizade dos amigos mundanos, você não precisa da paz do contexto da sociedade. Por quê? Porque você tem a paz que Cristo dá. A paz que Cristo dá, a água que nós bebemos em Cristo, ela é como uma fonte em nós que jorra para a vida eterna. Nós temos a paz do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Nós temos paz no vale. Então é interessante que os reformadores, eles despertavam esse ódio. Por quê? Por causa da verdade em Cristo que estava neles. Você tem no século XIV Wycliffe, no século XV John Huss. John Huss, ele começou a ler os escritos de Wycliffe, começou a entender a verdade da palavra de Deus e se levantou dentro da igreja católica, na catedral onde ele pregava, na Bavária, em Praga. Ele começou a se levantar para pregar a palavra de Deus como ela é, pregando. Inclusive a igreja católica ordenava que só se pregasse em latim. O padre rezava a missa em latim de costas para o povo. A Bíblia não podia ser traduzida, até que Tyndale, um outro inglês, foi lá, desafiou as autoridades e começou a traduzir. Erasmo de Roterdã também foi lá e traduziu a Bíblia, tá certo? E John Huss, lendo os escritos de Wycliffe, ele se convenceu da verdade. Aquilo que você faz para Deus não cai por terra. Mesmo depois que você morre, ainda continua despertando a fé de outras pessoas. Alguém fala: olha, teve um irmão, teve uma irmã que eu conheci e que era bênção na presença de Deus, e que pregava, e que tinha um testemunho de vida, e que tinha amor de Cristo na vida dela. E a tua vida, o teu testemunho, Deus faz questão de que continue vivo. Como Cristo fez com aquela mulher que lavou os pés dele e enxugou com os cabelos. Ele que derramou o vaso, quebrou o vaso de alabastro e derramou um unguento precioso nele. Ele disse: em todos os lugares será contado acerca dessa mulher. Assim também é o testemunho que nós damos em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus faz questão de que seja relembrado que você serviu a Deus com fidelidade, que você andou na presença de Deus e pagou o preço que for. Assim também aconteceu. John Huss ficou sabendo de Wycliffe, leu os escritos dele, começou também a andar e pregar a palavra de Deus na língua das pessoas e pregando a verdade em Cristo. O que a igreja católica fez? Perseguiu. Não vamos, ou você se cala. Ela colocou um interdito em toda a província. Falou: toda a província está interditada, não vai tomar hóstia, nem vai tomar da comunhão, enquanto esse homem não parar de pregar. E aí fizeram um tribunal. O imperador da época, o príncipe eleitor daquele lugar da época, chamado Sigismundo, deu um salvo-conduto para John Huss, para John Huss ir até o tribunal. O que a igreja fez? A Inquisição encontrou ele no caminho, ignorou o salvo-conduto, que é um documento oficial para a pessoa poder ir e voltar em segurança. Ignorou o salvo-conduto, levou ele para a igreja, julgou ele na igreja, tirou as roupas dele de sacerdote, fez corte na cabeça dele em forma de cruz, ordenou a ele que se arrependesse. Ele permaneceu firme na palavra de Deus. Queimaram ele vivo. Só que enquanto ele estava sendo queimado vivo, ele disse: após mim virá um outro reformador, ainda maior do que eu. O Espírito Santo de Deus, falando através dele, profetizou a vinda de Martinho Lutero. Foi quando depois, no século XVI, veio Martinho Lutero. Na época do Papa Leão, devido à pregação de João Tetzel, Lutero já estava lendo os escritos de Wycliffe, Lutero já sabia de John Huss, Lutero já estava lendo a Sagrada Escritura, já estava estudando a Bíblia de forma sistemática. E quando John Tetzel começou a pregar na sua região, afirmando que quando a moeda no receptáculo cai, quando a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai, e as pessoas que compravam aquelas indulgências iam até Lutero na igreja e falavam: está aqui, eu não preciso me confessar. Por quê? Porque eu comprei a indulgência, porque eu comprei o perdão dos meus pecados, porque eu comprei a indulgência papal. Inclusive, quem tinha mais dinheiro comprou uma indulgência para os pecados que ainda vão cometer. Quando Lutero ouviu acerca disso, o que ele fez? Ele não se conformou. Ele não se conformou. Aí mesmo com todo o risco que isso oferecia, o que ele fez? Ele colocou a sua vida em risco, ele colocou o seu cargo em risco, ele colocou a sua cabeça a prêmio, mas ele não se calou. Ele elaborou as teses, aquelas teses para debate, foi até a porta da igreja de Wittenberg, onde ele pregava,
e no dia 31/10/1517, ele apregoou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Essa foi a atitude de Lutero, que mostrou o seu inconformismo, que mostrou que ele está inconformado, que mostrou que ele não é conivente com o pecado, que mostrou que ele paga o preço que for pela verdade em Cristo. E a gente olha para essa atitude e a gente pensa o seguinte: tudo bem, foi muito importante, mas foi algo que ficou no passado, foi algo que ficou naquela época. O Senhor Jesus Cristo tem algo novo a falar na minha e na tua vida. Aleluia. Tem algo novo a falar acerca da nossa atitude. Tem algo novo a falar acerca do nosso compromisso. O mesmo Jesus a quem Lutero cria, quando ele leu o texto da carta aos Romanos, que diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É a mesma Bíblia, meu irmão. Foi o Espírito Santo quem inspirou. Ele é teopneustos. E o mesmo texto que moveu Lutero à ação é o texto que está sendo pronunciado para você nessa noite, que o Espírito Santo de Deus está trazendo para você nessa noite. Você tem que viver pela fé. Você tem que andar pela fé, como Abraão andou pela fé, e foi justificado, e foi chamado amigo de Deus. O que você quer? Ser amigo de Deus? Ou quer ser amigo do mundo? Você quer ser amigo de Deus? Ou quer ser amigo das situações? Quer ser amigo de Deus ou quer ser amigo das vantagens mundanas? Para você ser amigo de Deus, você vai ter que pagar um preço, mas vale a pena. Vale a pena, por causa da coroa que nos está guardada. Como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Uma coroa me está guardada. Então, por causa do prêmio em Cristo Jesus, vale a pena. Vale a pena andar por fé nessa terra. Do jeito que Lutero fez, a atitude de Lutero que mostrou seu inconformismo foi essa: foi eu pregoar na porta da igreja de Wittenberg 95 teses para a discussão. Devido à invenção da imprensa por Gutenberg, aquilo foi pego ali, levaram para a imprensa, multiplicaram aquele texto, tá certo? Fizeram cópias daquele texto, espalharam por vários lugares, e a partir dali estava lançado, né, a chama, estava lançado ali um incêndio. O Papa Leão X, quando ficou sabendo disso, mandou uma bula para que ele, no máximo 60 dias, se retratasse. Ele não se retratou daquela bula, ele pegou aquela bula e queimou. E a partir dali ele estava excomungado. E aí aquela situação se agravou quando convocaram ele a comparecer diante do imperador na dieta de Worms. E ele lá disse, né: minha vida está na mão de Deus, eu não posso retroceder, eu sou cativo da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque é verdade para mim e para você hoje. Como Paulo disse, nós éramos escravos do pecado para a morte, mas agora nós somos escravos de Cristo para a salvação. Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o teu Senhor. E ele disse: se vós quereis ser os meus amigos, você tem que fazer o que eu mando. Ele manda e a gente obedece. Anda por fé nessa terra e você vai ver que o Senhor vai ser contigo. Tome uma atitude de inconformismo nessa noite. Qual é a sua atitude de inconformismo? Existem momentos em que você tem que bater na mesa. Você tem que falar: na minha casa não. Aqui isso não pode acontecer. Por quê? Porque essa é a casa de um servo de Deus. Porque essa é a casa de uma serva de Deus. Na minha vida eu não aceito. Porque a minha vida é de Cristo Jesus. Eu entreguei ao Senhor Jesus. Na minha vida não, na minha casa não, na minha história não. Tome uma atitude de inconformismo nessa noite. Seja inconformado com o pecado. Seja inconformado com o mundo. Seja inconformado com as situações que podem te separar de Deus. E hoje creia, porque o Senhor está contigo. A soberana mão de Deus está estendida para você. Do jeito que ele foi com Lutero, do jeito que ele foi com John Wycliffe, como eu falei, do jeito que ele foi com John Hus, do jeito que ele foi com tantos outros que se levantaram, e mesmo talvez tendo sido mortos de forma violenta, talvez tendo sido mortos de uma forma terrível, mas eles puderam ser fiéis a Cristo e estão certos da sua salvação. E naquele grande dia, como eu falei, a igreja de hoje, a igreja do arrebatamento, tem um conteúdo aí também que vai ficar disponível.
sobre a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento, naquele grande dia, quando a trombeta tocar, o teu nome Jesus Cristo vai chamar. Aleluia. O meu nome Jesus Cristo vai chamar. O nosso nome Jesus Cristo vai chamar. E quando ele chamar o nosso nome, aqueles que estavam mortos, os reformadores, os mártires, os primeiros cristãos, Estevão, que foi morto com a concordância de Paulo, todos eles vão ressuscitar. E nós seremos transformados juntamente com ele. E subiremos para ele, para nos encontrar com Cristo nos céus, para adentrarmos até a grande mesa do banquete, para estarmos junto com o Senhor. É a igreja da atualidade. Você tem que escolher seu lado. Você vai ficar com Cristo e pagar o preço que for e ser o reformador da nossa época, ou você vai ceder ao mundo e infelizmente trair a Cristo e ter o seu nome esquecido, o seu nome arrancado do livro da vida. Quem vai decidir isso vai ser você. Mas uma coisa nós temos que se lembrar, uma coisa nós temos que fazer: nós temos que andar com fé, andar pela fé e não recuar, porque aquele que recua, Deus não tem prazer nele. Então eu agradeço a oportunidade, o tempo já foi, e que nós continuemos sempre num movimento de constante reforma, como foi afirmado aqui. A reforma não é de ontem, a reforma é de agora. Que o Senhor Jesus Cristo faça uma reforma na minha e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Vamos fazer. Fique de pé, por favor. Vamos fazer uma oração, crendo que o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi pregado aqui, ele vai continuar fazendo essa reforma na nossa vida. Vai nos moldar como oleiro e vai nos colocar conforme a sua vontade. Ore com fé. Faça uma autoanálise nesta hora. Entregue tudo no altar. Coloque tudo na presença de Deus. Peça para que o Senhor mexa em áreas da sua vida que não estão de acordo com a vontade de Deus. Peça para que Deus te transforme, para que Deus de fato te molde e te coloque conforme o seu querer e a sua vontade. Vamos orar. Nossa oração tem que ser voltada para esse propósito. Oremos então. Deus Todo-Poderoso e Santo, eu te agradeço por essa oportunidade maravilhosa em que nós estivemos glorificando o teu nome, pregando a tua palavra, comunicando a tua verdade e trazendo à memória, Senhor, esta obra que tem sido realizada por ti, levantando homens e mulheres corajosos que têm, Senhor, pregado a verdade em Cristo, pagando o preço que for. Que a igreja da atualidade, Senhor, esteja diante de ti, que a igreja da atualidade possa entregar a sua vida no altar agora, ser inconformados com o pecado, ser revoltados contra as situações do mundo e possam pregar a ti pagando o preço que for, possam glorificar a ti nessa terra, glorificar a ti na faculdade, na escola, no trabalho, no meio da família, no meio da sua casa, possam fazer com que o teu nome seja glorificado através de uma vida santa, através de uma vida de dedicação, andando conforme a tua palavra, andando conforme o teu Espírito. Senhor, nos faz a igreja reformada da atualidade, nos faz, Senhor, vasos de honra da atualidade, para que possamos em tudo te glorificar e te exaltar, Senhor. Nós cremos na tua palavra, Senhor, e entregamos a ti, Senhor, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe, irmão. Se vocês pudessem dar mais um minutinho. Graças. Você recebe essa palavra? Amém. É fácil? Glória a Deus. Glória a Deus. Não é fácil. Eu sempre falo para marcar essa geração, viu? Mas o negócio é estreito. Mas a gente consegue. Deus abençoe, viu? Eu me animei mais ainda. Deus, maravilhoso. O Senhor não nos chamou para dar testemunho, viu? Às vezes um testemunho é muito bom no meio da mensagem. O Senhor nos chamou para ser testemunha viva dele. Vou repetir. Uma vez eu falei isso lá na Coamunca, a irmã falou: pastor, eu vou falar o que agora? Eu falei: você tem que pregar a palavra. O Senhor não nos chamou para ficar dando testemunho quando pega o microfone direto, só testemunho. O Senhor nos chamou para ser testemunha viva. Aleluia, glória a Deus.